Zulmira Rosa é a convidada do Não Desista de hoje. Depressão crónica, crises de pânico, tentativas de suicídio e bipolaridade eram apenas alguns dos muitos problemas que faziam de Zulmira uma pessoa perigosa aos olhos da medicina. Veja ainda a intervenção em direto de Portimão, notícias em destaque no semanário Folha de Portugal, solidariedade no lar de idosos, ligação em direto à linha Amigo 24 horas, meteorologia e muito mais. Já a seguir, no programa Não Desista. Só existe uma coisa que o limita. Sabe qual é? Os seus sentimentos. Os seus sentimentos, os meus sentimentos, são as únicas coisas capazes de colocar limites à sua felicidade, à sua superação, à sua realização. Sobre isso falaremos no decorrer do nosso programa. Vou preparar desde já o meu copo com água. Espero que você prepare o seu, porque em um dado momento do nosso programa intercederemos por si e pelos seus, em especial por aqueles que estão incluídos no nosso livro de oração através da linha Amigo 24 horas, que está à sua inteira disposição, que é o 21 836 8008. Você pode ligar agora e desabafar, como também receber uma orientação específica para a sua situação e incluir o seu nome ou o nome de um familiar, de um conhecido seu que está a enfrentar problemas gravíssimos, já seja na saúde, já seja na vida sentimental, já seja na família ou na vida profissional. Eu tenho aqui a minha convidada, a Marcele. Boa noite, Marcele. Boa noite, seu bispo. Ou bom dia, diria eu. Bom dia. Porque já estamos em um novo dia e você tem aí já o seu iPad preparado para, então, ler os nomes das pessoas que estão incluídas no nosso livro de oração. Exatamente, senhor bispo. Inclusive, são muitas as pessoas que têm ligado para a linha Amigo 24 horas. Nós temos aqui o senhor Luiz, de São João da Madeira, que tem a esposa com um grave problema no fígado e ele acha que ela foi vítima de inveja. A senhora Maria da Madeira, ela está com muitas dívidas e medos em relação ao seu casamento. E tem muito medo que o marido peça o divórcio. E isso e várias outras pessoas também têm ligado. Inclusive, se você que está nos assistir está passando por algum problema e quiser ligar, ligue agora nesse momento que tem pessoas capazes para falar consigo. Eu queria, Marcele, aproveitar e dizer para este senhor que diz que a sua esposa, acha que a sua esposa foi vítima de um ritual de inveja, que essas coisas acontecem, mas se o problema foi diagnosticado pelos especialistas, então é porque o problema é de origem física e deve ser tratado agora. Se faz o tratamento, se toma o medicamento, é acompanhado por especialistas e o problema não é superado, então realmente há algo estranho aí. Possa ser então que haja um espírito de enfermidade e aí entra a necessidade de usarmos a nossa fé, a nossa autoridade. O trabalho que realizamos às terças-feiras atende esse tipo de necessidade. Sobre isso vamos falar no decorrer do nosso programa, sobre o trabalho realizado pelo Centro de Ajuda às terças-feiras. Eu tenho aqui ao lado da Marcele também o seu esposo, o Bruno. Bruno, bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. O momento da oração é tão importante. Inclusive a Maria Helena, ela deixou um comentário no iurdtv.eu dizendo: quero agradecer as orações que têm sido realizadas no programa Não Desista. Tenho acompanhado todos os dias, diz ela, e senti uma forte dor de cabeça. Mas agora, participando das orações, eu estou livre. E você que nos acompanha agora e tem passado vários problemas, participe conosco no momento da oração ou entre em contato com familiares, com amigos, para que também possam participar desse momento. Esse programa pode ser assistido de qualquer lugar do mundo, através do iurdtv.eu. Você pode agora mesmo informar aos seus amigos, familiares que estão no exterior, para que acompanhem esse programa que certamente os ajudará. Eu tenho aqui a minha convidada, a senhora Zulmira. Mais uma vez, bom dia e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Senhora Zulmira, conte-nos que problemas a senhora tinha, em rápidas palavras, quando chegou ao Centro de Ajuda. Tinha problemas no meu casamento, tinha problemas de saúde, problemas na minha vida financeira porque não, eu estava sem emprego. Mas a senhora ficou sem emprego? Não é que a senhora não tinha oportunidade de emprego? Porque havia falta de estabilidade. Sim, eu ia às entrevistas e ficava sempre, eu não me conseguia manter no trabalho.
Mas tudo isso era a origem de outros problemas que a senhora, o primeiro que mencionou foi justamente o problema no casamento, o problema emocional, sentimental, Sim. que gerou outros problemas, como o de saúde, por exemplo. Sim, foi-me diagnosticada uma depressão crónica, que depois, com mais exames, a depressão bipolar, que eu iria ter que ser medicada e tomar uma medicação para o resto da minha vida. Bem, a senhora ouviu eu falar ao início do nosso programa que o que coloca limites ao ser humano, à vida do ser humano, não é a sua escolaridade, não é o seu nível cultural, social, não é a sua nacionalidade, mas é justamente os sentimentos. A senhora está de acordo com esse pensamento? Sim, Está completamente, 100%. A senhora vai falar mais ao respeito sobre o que a senhora enfrentou e superou e está hoje aqui para nos contar o que a senhora fez para superar. Há momentos na nossa vida que surgem problemas enormes aos nossos olhos, humanamente falando, como, por exemplo, ser diagnosticado com uma doença incurável ou perder o nosso ente querido. Será que há possibilidade de ultrapassar um problema como este? Então, nós vamos acompanhar esta matéria e logo a seguir você chegará a essa conclusão. A vida é repleta de acontecimentos que pensamos que apenas acontecerão aos outros. Um acidente, a morte inesperada de alguém que nos é querido ou o aparecimento de uma doença incurável. Imagine a ida ao médico para exames de rotina quando, de repente, toda a sua vida muda. Dar a notícia a quem amamos e, ao mesmo tempo, ter de ser forte para não desfazer aquela postura de que tudo está bem é algo que nem todos conseguem fazer. Pior ainda, é ter uma postura positiva perante uma morte iminente. Como acreditar que aquele cancro, que aquela doença degenerativa ou infecciosa não irá destruir-nos aos poucos? Como manter a confiança de que os tratamentos irão resultar? Perante diagnósticos improváveis, a ciência e a fé são as maiores aliadas. Estudos comprovam que pacientes que tenham fé têm mais probabilidades de cura do que aqueles que afirmam não acreditar em Deus. A fé ajuda-nos a ter uma postura mais otimista perante os problemas e aqui incluem-se doenças, problemas financeiros, familiares e tudo o que direta ou indiretamente afeta a sua vida. No programa de hoje, iremos mostrar-lhe como essa fé tem ajudado a ultrapassar limites. E o melhor de tudo é que você e eu, nós temos esta fé, todos temos fé. O problema é que nem todas as pessoas, ou uma pequena minoria, faz uso devido desta fé, mas você tem fé. E você vai entender, através deste programa, que você pode e deve fazer uso desta fé em seu favor, porque ficou comprovado pela ciência que as pessoas que usam a fé de forma inteligente, não desprezando a medicina, os especialistas, mesmo porque a medicina tem sido um instrumento nas mãos de Deus para diagnosticar, tratar e superar muitos problemas. Agora, como bem disse o Senhor Jesus, há impossíveis para os homens, mas não existe impossíveis para Deus. E às terças-feiras, em todos os centros de ajuda, nós voltamos toda a nossa atenção para os enfermos, para os desenganados, para os que estão em estado terminal, para os que estão doentes, impossibilitados de trabalhar, de estudar, de praticar um desporto, de viver uma vida normal, de cuidar de si, cuidar da sua família. Todas as terças-feiras. Hoje, terça-feira, é dia de saúde no centro de ajuda, saúde restaurada. E você vai ver através dos casos verídicos que serão exibidos no nosso programa que sim, o seu problema tem solução. Senhora Zulmira, a senhora disse que tudo começou na vida sentimental, na família, no casamento. E por quê? Porque eu dava o meu tudo no meu casamento. O meu marido não, vivia mais para o trabalho e para os amigos. Além dele estar muito ausente pela profissão que fazia, quando estava em casa procurava sempre mais os amigos. E isso causava uma frustração, uma frustração irritação. muito grande, porque eu via que eu dava o meu tudo e fazia tudo para estar com ele, para estarmos em família, abdicava de certas coisas que eu gostava de fazer para estar presente quando ele estivesse em casa. E então fazia, na minha mente, organizava algumas coisas e nunca conseguia concretizar, porque ele planeava, mesmo sem eu saber, outras coisas com os amigos.
Então eu acabava por viver uma relação sozinha. Aquilo que eu não conseguia fazer em família, fazia só eu e os meus filhos, porque ele nunca estava presente. Em outras palavras, vocês se uniram, mas ele continuava vivendo como se fosse solteiro. Sim. E aí é que entrava essa angústia, essa tristeza, essa irritação, Sim. até diria eu, por parte da senhora, Muita. em estar convivendo com o homem, pai dos seus filhos, mas vivendo como solteiro, não incluindo vocês em nenhum plano dele, Sim. como uma saída ou passar um tempo, até mesmo em casa. É como se vocês não estivessem ali. Sim. Penso que isso machuca profundamente Sim, a qualquer pessoa, porque é como se tivesse a desprezar aqueles que estão ali tão próximos, sim. querendo receber o mesmo que estão a dar, que é Mesmo. atenção e amor. Amor. Não é verdade? Mesmo. Foi aí que começou o terror da senhora. Sim, porque não era assim que eu tinha idealizado um casamento. E então eu fui-me esforçando, pensava todos os dias, amanhã vai ser melhor, para o mês que vem vai ser melhor, mas não, cada vez piorava mais. Até que piorou assim quando ele começou a beber muito. Chegava aos fins de semana, nem eu nem os nossos filhos saíamos com ele, já por essa razão mesmo. Ou então, se saíamos, cada um ia no seu carro, para eu poder vir para casa mais cedo, porque eu não conseguia estar fora de casa às horas que ele estava. E os meus filhos eram pequenos, na altura também. E então, por fim, já acabava por nem sair. Ou se saía, ia ao parque com os meus filhos, pronto, uma diversão só eu e os meus 2 filhos. Um descontrolo total. Total. Essa é a verdade. Total. Nunca houve agressão física, sim verbal, sim psicológica, mas chegou um ponto que assim, eu fui mudando o meu temperamento sem me aperceber. Até que o meu filho, na altura, ele tinha 9 anos, e me disse: mãe, tu não consegues falar, tu gritas. E eu não me apercebia disso. E nós sabemos, os especialistas comprovam, que a pessoa, quando começa a alterar a sua voz, é porque ela tem uma sensação de que não está sendo ouvida. Né? Porque ainda que uma coisa é ser escutada, outra coisa é ser ouvida. Ouvida, né? Sim. E é o que a senhora sentia. Parece que quando a senhora conversava com ele, ou tentava resolver aquela situação, é como se ele não entendesse ou não quisesse ouvir aquilo que tinha que ouvir e reagir de uma forma positiva. Penso eu que ele acabava sempre reagindo de uma forma negativa, se isolando cada vez mais. Não dava oportunidade, ele apenas saía porta fora e não deixava dialogar. Eu sempre fui pelo diálogo e ele não, virava as costas e ia embora. O homem, o que me deixava sente... ainda mais desagradada e frustrada e triste. Quando o homem ele é confrontado e comete este erro de dar as costas à sua esposa ou à sua filha ou seu filho ou a quem quer que seja, ele acaba sem perceber a intensificar, a potencializar o problema que poderia ser resolvido se ele desse ouvido Sim. e chegasse a uma conclusão concreta de que ele só está a perder em não dar ouvidos ou em não resolver aquela situação. Mas bem, se você está a cometer um desses erros que cometeu, no caso, o companheiro, o esposo, o pai dos filhos da senhora Zulmira, que está aqui nos relatar o seu passado, que você aprenda e que você pare agora, porque enquanto há vida há esperança, enquanto há casamento, há como então haver felicidade e superação. Agora, uma vez que você destrói, aí já fica mais difícil, muito mais difícil. Só que não parou aí, senhora Zulmira, os problemas foram se agravando e a senhora falou problemas de saúde, que foi a depressão. Sim, eu recusava-me a admitir que eu tinha uma depressão, recusava-me, apenas era um mau momento que eu estava a passar. E então fui ao meu médico de família, ele alertou-me sobre isso e eu disse, não, eu vou ser mais forte, vou determinar a minha vida e ponderei muito bem o que é que era melhor para mim na altura, se era continuar com aquela relação ou terminar. E então, quando já não dava mais, quando eu vi que já não havia solução para a nossa relação, os meus filhos também estavam a sofrer muito com a nossa relação, e então um dia ele chegou, num fim de semana que eu nem sequer sabia que ele estava lá embaixo no Alentejo, que era onde a nossa família morava, porque ele não dizia para onde ia. E então eu também depois comecei a ficar mais no meu canto e tentar não me preocupar tanto. E quando ele voltou,
eu determinei acabar a nossa relação. Ele não estava a acreditar que aquela pessoa que mendigou, se humilhou tantas vezes pela presença dele, pela atenção dele, que estava a acabar a relação. Pensou que era só um desespero meu por raiva ou por ele ter ido embora, por mais um fim de semana, mas não. Eu, quando pensei, determinei, assim fiz. Sabe, quando a mulher ela chega a esta conclusão do divórcio, da separação, é porque ela já chegou ao seu limite, ela já tentou de tudo, conversar, brigar, ameaçar, chorar, implorar, se humilhar, e como não houve uma reação positiva por parte do parceiro, então chega-se a essa conclusão, o divórcio é a solução. É a solução. Foi aí que a senhora então iniciou este processo de depressão, de agravar ainda mais o seu estado de saúde? Sim, eu depois separei-me, os meus filhos na altura ainda, ficaram comigo, eu continuei a trabalhar, mas passado 2 meses, 2, 3 meses, vi que não estava bem, vi que algo em mim não estava bem, dada a tristeza, o choro constante, a instabilidade fosse onde fosse, e aquela alegria que eu tinha em cuidar dos meus filhos, aquele mimo que eu já não tinha, e algo me alertou sobre isso. Então foi quando eu fui falar com o meu médico de família, ele me alertou sobre uma depressão. Não, eu disse não vou aceitar isso. Aluguei um espaço para mim, uma casa para mim, onde os meus filhos foram comigo também, mas cada vez as coisas pioraram mais. Pioraram porque eu depois tive 3 meses sem conseguir dormir. Eu não dormia de dia e não dormia de noite. E a senhora não estava medicada nesta altura? Nessa altura ainda não, porque eu não aceitei que tinha uma depressão. E, infelizmente, a sua mente, o seu cérebro não descansava. Não e descansava. Durante 3 meses, 90 dias, penso eu que a senhora estava uma verdadeira pilha de nervos. E né? mesmo. Com os nervos à flor da pele. Sim. Com raiva de si, com raiva da vida, com raiva de todos. De tudo. Amargurada. Porque eu quando era mais jovem, quando eu determinei um dia assumir a relação, a 2, eu tinha idealizado tudo menos aquilo. A senhora então, se culpava? Eu me culpava por... No fundo, eu culpava-me por não estar a conseguir dar aos meus filhos algo diferente daquilo que eu... Ou seja... Havia idealizado, sonhado, exatamente, planejado em um casamento. Em um casamento. E os meus filhos estavam a passar um pouco daquilo que eu tinha passado enquanto relação do meu pai e da minha mãe, e eu não aceitei isso de forma alguma. Entendi. Porque da minha parte, eu tinha feito tudo bem. O que eu sofri, eu não quero que os meus filhos venham a sofrer. Eu sei o que é ver os pais tendo problemas e eu fiz de tudo para evitar com que viesse então a acontecer a separação, e agora os meus filhos estão a sentir uma dor terrível. Terrível, mesmo. E o senhor vê que tentar minimizar o problema ou fingir que não está a acontecer não vai evitar dele trazer consequências. Por algum tempo, e muitas das vezes, a senhora, até para evitar mais problemas, a senhora disse que a senhora se anulava. Sim. E que é um grande erro de muitas mulheres. Se anular, a mulher não pode jamais se anular, mesmo porque é esposa, é companheira, é mãe, é dona de casa, é amiga, é auxiliadora. A mulher jamais pode cometer o erro que muitas cometem de, uma vez ignoradas, eu vou então me anular. Uma vez que o meu marido dá mais atenção aos amigos, à família dele, ou ao desporto, ou o hobby dele, o que seja, eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, isso vai colocar em perigo o seu próprio bem-estar. Foi nesse período desses 3 meses que a senhora disse que ficou acordada, não podia descansar, não podia dormir, nem relaxar. Eu não conseguia mesmo. Eu sentia-me exausta, cansada, mas não conseguia dormir. Foi aí então que aconteciam aqueles problemas do trabalho, que a senhora não conseguia render? Depois, exato. Comecei a dar pouco rendimento no trabalho e depois pedi ao patrão para me refugiar um pouco, ia para dentro da Copa, fosse onde fosse, a chorar. Vinha para dentro, vinha para o atendimento ao público, porque na altura eu era empregada do balcão. E a entidade via que eu não estava bem, e era uma pessoa muito acessível, muito compreensível, sabia da situação que eu estava a passar e mandava-me para casa, só que
pronto, era... Tudo tem um limite. Né? Exatamente. E então eu próprio cheguei ao pé e disse que não estava bem, tentasse arranjar outra pessoa. Tentei dar os dias que a pessoa precisasse para arranjar, não consegui. Comecei a ficar em casa e pronto, aquele emprego que eu mantinha já há 3 anos naquele espaço e que gostava bastante, perdi. E assim sucessivamente os outros que vieram. Em outras palavras, a senhora, infelizmente, havia perdido o controle da sua vida. Sim, né? Das perdi suas totalmente. Emoções, Totalmente. a depressão, o sentimento de frustração, irritação, tudo junto. Penso eu que fazia uma grande confusão na cabeça da senhora. O que a senhora pensava? É destino? É cruz? É uma provação? Eu nasci para sofrer? O que passava na cabeça da senhora? A senhora chegou a desejar a morte, por exemplo? Sim, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes isso me passava pela cabeça, até que uma noite tentei. Quando, entretanto, quando eu perdi os meus filhos, ou seja, quando fui incapacitada de cuidar deles, A senhora foi considerada pelos médicos, familiares, por si mesma, incapacitada de cuidar dos seus filhos? Como foi? Foi assim, em princípio por mim mesma. Então, a senhora vai falar mais ao respeito. Sim. Logo a seguir, porque agora eu gostava de falar com você, telespectador. Você que está a assistir o caso verídico desta jovem senhora, mãe, hoje completamente transformada e realizada, mas você diz, Júlio, o passado desta senhora é o meu presente. Eu estou a enfrentar problemas semelhantes. O que faço? Um dos passos que você deverá tomar é, além de reconhecer que você precisa de ajuda, é você ligar para a linha Amigo 24 Horas e desabafar. Porque o fato da pessoa desabafar ajuda e ajuda muito. Talvez não resolva todos os problemas. Eu costumo dizer, a senhora pode me corrigir, que tem mais experiência de vida, que um conselho certo resolve problemas e evita muitos. É verdade. E eu tenho visto isso em centenas e milhares de casos verídicos que temos acompanhado e entrevistado. Então, você pode agora mesmo ligar para a linha Amigo 24 Horas e resolver um problema e até evitar outros. A linha Amigo 24 Horas está à sua inteira disposição. Inclusive, eu vou falar com um dos assistentes agora, que está em direto conosco. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, bispo. Oi, Cristiane? Cristina ou Cristiane? Bom dia, bispo. Cristiane. Oi, Cristiane, tudo bem? Você está aí bispo. acompanhado do seu esposo Álvaro na central da linha Amigo 24 Horas aqui em Lisboa, correto? Sim, senhor, estamos aqui e, como o senhor falou, prontos para ouvir essa pessoa que está nos assistindo. Ô, Cristiane, conte-nos, quantos nomes você já tem incluídos aí no nosso livro de oração? Bispo, até o momento nós temos 102 chamadas. Você poderia ler 4 desses muitos nomes já incluídos no nosso livro? Os 4 últimos, por exemplo, por favor? Sim, senhor. A senhora Leonor de Tondela pede oração pelos filhos que são viciados no tabaco e têm problemas de saúde crônicos. A senhora Maria João do Alentejo, que sofre com um problema na coluna, que é uma hérnia discal e por esse motivo não consegue ter uma vida normal. A senhora Isabel do Porto, que teve um cancro e está neste momento a fazer uma reconstrução mamária e pede oração para que tenha uma rápida recuperação. A senhora Isabel do Pinhal Novo pede oração pelo neto que tem 7 meses e não tem comido e nem bebido. Chora muito e ninguém percebe o que se passa. Pela sua participação, depois voltaremos falando com o seu esposo, Álvaro, que está aí ao seu lado atendendo alguém que agora está a desabafar e a precisar de uma orientação prática. Eu não sei se a senhora Zulmira, fez uso já alguma vez da linha Amigo 24 Horas. Sim, fiz. Foi? Ajudou? Ajudou. Fiquei mais confiante com as palavras que me foram transmitidas no momento. Naquele momento. Mesmo. Bem, eu tenho aqui em mãos o jornal, o Folha de Portugal, desta semana. Semanalmente distribuímos cerca de 63 mil exemplares do Folha de Portugal.
Este jornal destaca-se de todos os outros demais jornais. E por quê? Porque ele faz uma cobertura não apenas de informações seculares, como também dos trabalhos sério, transparente, bíblico realizado pelo Centro de Ajuda, por ter o objetivo de levar uma palavra positiva, forte, inteligente, libertadora. Eu queria que você acompanhasse agora esse anúncio sobre o Folha de Portugal. O Folha de Portugal é o jornal semanal que pode adquirir num centro de ajuda perto de si ou que pode ler online em folhadeportugal.pt. Aqui ficam algumas das notícias que lhe destacamos deste semanário. Jejum de Jesus de 10 de junho a 20 de julho. O Mundial de Futebol versus o jejum, os resultados de uma e outra opção. Está quase a inaugurar o Templo de Salomão. A obra já foi visitada pelo embaixador de Israel. Veja a reportagem nesta página. Nas páginas centrais, treino mental precisa-se. O antes e o depois, o relato de um homem que passou pela droga, o álcool e o vício do sexo. Já terminou a segunda edição das Olimpíadas Aquáticas, a reportagem do evento e a lista dos vencedores nas diversas atividades. Na rubrica desta semana, Júlio Freitas fala sobre quem pode provar a Deus, para ler na página 3i. Ainda em destaque nesta página, os 4 maiores enganos na vida sentimental e a noite da conclusão no Templo Maior. Na página de Saúde e Bem-Estar, já ouviu falar da Dieta da Alegria? No olhar feminino desta semana, Vivi Freitas fala sobre o que se passa nos pensamentos. E, por fim, o movimento que irá revolucionar a sua vida. Não se esqueça que pode continuar informado sobre o que se passa no Centro de Ajuda também através do site iurde.pt ou então através da iurdetv.eu, agora em HD. Muito obrigado, Sara. Bem, agora você já está bem informado e da importância de você adquirir e fazer uso devido do Folha de Portugal semanalmente. Senhora Zulmira, a senhora disse que o momento mais difícil foi quando a senhora se sentiu incapaz de cuidar dos seus filhos. Para mim, eu particularmente creio que a senhora também se sentia incapaz até de cuidar-se de si própria, porque a senhora chegou a desejar e a tentar o suicídio. Sim, verdade. Quando eu vi que não tinha condições psicológicas e financeiras para cuidar dos meus filhos, então eu própria falei com o pai e disse-lhe que estava no momento de ele estar presente, porque eu não estava a conseguir. Mais uma vez me senti muito humilhada, porque como mãe, chegar a este consenso que não está bem e ter que entregar os filhos é muito humilhante, é muito humilhante. E então ele fez a parte dele, ficou com os nossos filhos. E eu continuei a minha vida. Claro que tentei manter aquele espaço daquela casa porque ficava perto da escola que o meu filho frequentava, para eu estar mais presente, mas não consegui. Não consegui porque comecei a isolar-me, não me apetecia sair de casa, não me apetecia ver ninguém, muito pelo contrário. Eu se ia a um centro comercial, um espaço onde tivesse mais que meia dúzia de pessoas, eu entrava num desespero, num pânico. Eu tinha suores, desesperadamente eu tinha que sair dali. E então, mas a senhora nunca teve problemas de ataques de pânico, não, coisa do gênero? Não. Anteriormente? Não, isso foi nada. tudo durante o processo de depressão? Sim, foi. E então comecei-me a isolar, tive 2 semanas sem sair de casa. 2 semanas sem sair de casa. E nessas 2 semanas, não tenho vergonha de dizer agora, não tomei banho, só muito o que ingeri era alguma água, nada para comer porque não tinha nada em casa para comer porque não ia comprar. E então era cama, só cama. Em outras palavras, a senhora, porque esses sintomas são de uma pessoa realmente em depressão profunda. A senhora não estava deprimida, a senhora estava em uma depressão profunda, sim, literalmente em coma depressivo, mesmo, se é que eu posso usar essa expressão. Sim. E então lembro-me de um dia, isto já passado, portanto, passado quase 2 anos da minha separação, a minha irmã foi-me visitar e disse: Mana, porque é que não vais ao teu médico de família e vais falar com ele?
E então, quase que obrigada fui. Fui, mas o estar na sala à espera da minha vez estava-me a deixar completamente fora de mim. E eu disse, mano, eu vou embora porque eu não consigo estar aqui. E ela espera mais um pouco. E então, então eu vou tomar a atitude que eu tenho que tomar. E saí pelo corredor e fui bater à porta do médico, que estava com um paciente na altura, e eu não respeitei. Eu abri a porta e disse, doutor, ou você me ajuda agora, ou então eu nunca mais volto aqui. Mas o pior das situações é que quando eu cheguei à porta do doutor, eu já não estava em pé, eu estava de gatas. Estava na posição gato, ou seja, estava de joelhos. E a senhora nem se deu conta disso? Não dei conta disso, só ouvi a minha irmã gritar, porque de repente, quando eu entrei, eu já ia de gatas. Eu abri a porta e já ia de gatas. Completamente fora de si. Completamente. Então lembro de ter o doutor ter um cacifo assim tipo inox, onde guardava os arquivos, as pastas dele, e eu dei tanto murro no armário que o próprio paciente que estava lá dentro assustou-se e saiu. Lembro-me disso. E o doutor pediu desculpa ao paciente, veio cá fora e fechou, e passado 2 horas a falar comigo no consultório. E ele disse-me, Zulmira, você tem que ir pedir ajuda a um colega meu, mas que seja da área da psiquiatria, porque eu já não consigo fazer nada por si. Já não consigo. E então recomendou-me o psiquiatra que eu depois comecei a frequentar. Fui dopada por medicação, fui a esse doutor, fui dopada com medicação, mas continuava depressiva, continuava a não conseguir fazer a minha vida. Que triste. Quer dizer, foi de mal a pior. A pior. A situação da senhora. Sim. Meu Deus do céu. Você, telespectador, você internauta, ouvinte, esteja a se perguntar, meu Deus, o que essa senhora fez para merecer tudo isso? Será um castigo, praga? Porque você deve entender uma coisa, que oportunidades são dadas, problemas todos nós enfrentamos e você deve aproveitar suas oportunidades e superar os seus problemas. E quando eu me deparo com um problema que eu não consigo superar, aí você tem que buscar ajuda. E ajuda certa. Quando o problema é físico, se ajuda física, como por exemplo os especialistas, os advogados, a família, o problema é resolvido. Agora, se você buscar ajuda e o problema não é resolvido, então o problema é de origem espiritual. Você precisa de libertação, você precisa de uma intervenção divina. Essa oração, por exemplo, que realizamos no nosso programa, tem ajudado a centenas e a milhares de pessoas. Algo tão simples, mas algo Sim. fundamental e necessário na vida de milhares e milhões e bilhões de seres humanos. Mas, infelizmente, a maioria quer ignorar, já seja por causa do orgulho, o preconceito, a dúvida, o medo, o que sei eu. Mas uma coisa nós sabemos, quando o problema é físico e se faz uso de recursos físicos, o problema é resolvido. Agora, quando o problema é espiritual, só fazendo uso de armas espirituais, como a oração, a fé, a palavra de Deus, o azeite, por exemplo, é um instrumento nas mãos de Deus para recobrar a saúde, o ânimo, a autoestima. O Senhor Jesus fez uso de elementos e que nós temos feito uso também e que Deus tem feito coisas extraordinárias, porque aí entra a fé inteligente, não no elemento, mas naquele que faz uso do elemento, o Deus vivo. Senhora Zulmira, conte-nos, onde é que entra o centro de ajuda? Como é que a senhora tomou conhecimento desse trabalho sério, bíblico e eficaz que tem permitido a milhões de pessoas em mais de 176 países e mais de 350 milhões serem beneficiadas diretamente? Então, uma visita que eu fiz à minha mãe pelo Natal de 2011, ou seja, exatamente pelo Natal de 2011, eu do Montijo fui onde a minha mãe reside, em Beja, a Ferreira do Alentejo propriamente, e ela estava a assistir ao programa direto que eu desconhecia, da Record. E pronto, ouvi testemunhos, mas pronto, do meu canto, muito calada, mas algo era direcionado também para mim. Eu ouvia e assim, estou-me revendo, estou-me retratando ali. E então
Passado 2 dias eu vim embora da minha mãe e ela colocou na minha mala o jornal. O jornal Folha de Portugal. Exato. Que interessante. Que eu... Não, ela depois, estás a ver, filha, devias... não quer saber. Não quer saber. Eu para ela. Ela colocou o jornal na minha mala. E eu, quando cheguei, ao desfazer a mala, vi o jornal. Mãe é mãe. Sim, e mãe vi... sabe o que o filho precisa, né? E passado um tempo, já há muito tempo, agarrei no jornal e abri, onde li a parte dos testemunhos, onde dava um testemunho também de uma pessoa com uma depressão, pronto, uma descrição do meu caso. Onde depois senti curiosidade em saber onde era. E no jornal indicava, tinha a morada, portanto é na rua Indústria da Corticeira, no Montijo, e eu por acaso até sabia onde era, mas não vou, isso não tem nada a ver comigo. Recordo-me que uma sexta-feira acordei com vontade de fazer algo diferente, e quando eu digo algo diferente, eu não estava bem, eu só tinha pensado assim, hoje eu vou dar uma solução à minha vida, ou eu arranjo uma solução para sair da lama que eu estou, que era mesmo, eu sentia-me na lama, ou então eu acabo com a minha vida. Não consegui naquela altura, mas hoje eu tenho que determinar a minha vida, eu não quero mais continuar assim. Não, isto não é viver, isto é apenas acordar todos os dias, mas isto não é viver. E então vi os horários que existia no Centro de Ajuda. Comecei, portanto, vi que havia o das 10, o das 15 e os das 20. Pensei, não, o das 10 não vou, é muito cedo, porque eu, para me levantar da cama era muito complicado. Os medicamentos. Muito complicado. E então, depois passei, vou ao das 15. Não, já que é o das 20, vou ao das 20. Então fui adiando. E chegou às 20 e eu andava no carro rondando, mas não conseguia parar. Até que parei o carro, saí do carro, fui até à porta de entrada, mas não conseguia entrar. Uma energia negativa. A senhora está relatando essa guerra da senhora chegar no Centro de Ajuda. A senhora agora estava decidida a mudar de vida, mas havia uma energia negativa que tentava impedir a senhora de entrar, de buscar, de falar, de fazer alguma coisa, de saber. Alguma coisa, porque era como se essa coisa negativa soubesse que eu iria ali encontrar a solução que eu há tantos anos ansiava e precisava. Foi o primeiro contato da senhora, então, com esse trabalho do Centro de Ajuda? Sim. A senhora foi acompanhada, foi aconselhada, foi atendida devidamente? Sim, muito. Muito mesmo. É completamente diferente eu ouvir alguém que ande no Centro de Ajuda e dizer por palavras dela, ao ser assistida por a pessoa certa que lá está para nos dar a direção, o conhecimento, a ajuda que eu estava a precisar no momento. Pois sim. Sim. Senhora Zulmira, abreviando um pouco essa história, porque a vida da senhora é para se escrever um livro. Um livro. Vamos agora tomar conhecimento dos benefícios da sua vinda ao Centro de Ajuda, do uso da sua fé inteligente no Deus vivo. O que a senhora superou, como a senhora se encontra hoje, por que a senhora está aqui no programa Não Desista, transmitindo, mesmo falando de coisas negativas, mas transmitindo ao mesmo tempo uma energia positiva. Porque a senhora falou de coisas negativas, mas do passado. Sim. Mas mesmo em falando das coisas negativas, a senhora transmite uma energia positiva, de esperança, de sim, você pode, não desista, eu estou aqui. Pelo menos é o que eu senti. Sim. Corrija-me se eu estou errado. Nada, Bispo, nada mesmo. E então, o que eu tenho é que durante 8 anos, eu tomei 12 comprimidos diários e todas elas qualidades diferentes. Ou seja, não eram comprimidos repetidos, eram qualidades diferentes. Durante 8 anos eu tomei. Durante 8 anos eu deixei de comer para ter para a medicação. E naquela noite que eu entrei no Centro de Ajuda, uma sexta-feira 13, que muita gente tem a superstição do azar, para mim foi a noite da salvação. Porque eu deixei no altar a minha caixinha que andava sempre comigo, que eu não podia deixar, num único comprimido para mim, já se eu não tomasse, eu desesperava.
Então eu deixei naquela noite os 12 comprimidos. Claro que eu não vou dizer que saí dali confiante, não, porque era o meu primeiro dia que entrei no centro de ajuda. Eu saí dali, a primeira coisa que eu pensei quando saí, além de ir já muito mais confiante pelo atendimento que eu tive após a reunião ter terminado. Leve, confiando que havia solução para mim, acreditando que havia solução para mim, mas pensando, como é que eu vou dormir esta noite sem a medicação? A senhora fez um desafio, vou deixar aqui no altar. Deixei no altar. Dessa igreja. Aquela caixinha verde. Deus, caixinha verde, a senhora lembra até a cor da caixa. Caixinha verde. Eu vou deixar aqui. Agora, vamos ver se esse Deus que esse homem está falando aí realmente existe, esse Deus existe, poderoso, porque sem ele eu não posso viver. Sem esse remédio, eu não consigo dormir. E, para sua surpresa, o que aconteceu? Adormeci. Com uma tranquilidade, uma paz. As palavras que me foram dadas no momento, durante o culto e após, só para comigo. Mas durante o culto é uma atenção generalizada, diria eu, como diria, tem uma palavra que me foge agora, coletiva, né? Sim. A mensagem dirigida a todos. Mas parecia que estava falando para a senhora. Tudo ia ao seu encontro. Sim. E recordo que o pastor disse na altura, não sei porque o Espírito Santo estava a mandar dizer isto, que eu não tinha pensado fazer ou ler esta palavra que estava aqui, e eu... A senhora sabia o porquê? Sim, depois compreendi o porquê. Era para mim. Era para mim, era para mim. E então quando eu acabei por sentir o sono a chegar. E acordei no outro dia, eu assim, é verdade, não sonhei, eu não tomei comprimido para dormir, não tomei. Foi um sinal de Deus para si. Sim. E Deus tem dado sinais para você que está nos assistindo, por exemplo, a senhora Zulmira aqui agora em estúdios, é um sinal para você que disse, eu vou me matar, não existe solução para o meu problema, Deus não existe, ninguém se importa comigo, eu nasci para sofrer. Você pediu um sinal, você disse, se o Senhor existe, Deus, se o Senhor está me ouvindo, me dá um sinal, aonde eu vou, o que eu vou fazer? Está aqui. Ela está provando para você. A senhora Zulmira está provando para todos nós. Por mais grave, por mais decepcionado, ultrajado, rejeitado, humilhado, desconsiderado você tenha sido, existe solução para você. Por mais grave que seja o seu problema, existe solução se você buscar a Deus de forma inteligente, bíblica, de forma prática, que faz você se tornar independente dos outros, mas totalmente dependente dele. Essa é a condição. Sim. Senhora Zulmira, aí começou o seu processo de libertação, de acompanhamento. Como hoje a senhora se encontra? Eu hoje praticamente não consigo tirar o sorriso do rosto, sério. E não é por estar aqui no estúdio, não. É porque eu estou vendo a vitória na minha vida. Eu até estou na luta de um negócio que eu perdi no passado, porque não conhecia a palavra de Deus, e até isso Deus está-me dando novamente essa visão. Parabéns. Em outras palavras, hoje a senhora tem saúde, descanso, sim. Sua autoestima, a minha autoestima está elevada, a sua autoconfiança fortalecida. Sim. Mesmo. Quer dizer, houve uma transformação. Total. A comunicação da senhora com seus filhos, sim. com a sua família, hoje a harmonia, a respeito, alguns a carinho. da minha família que tinham visto como um caso perdido e coitadinha, hoje já me têm dito, eu não te estou a reconhecer. Que lindo, que lindo. Assim como desconheceram a senhora de forma negativa, o que aconteceu com a Zulmira? Hospitalizada, doente, tomando um remédio controlado, separada, oprimida. Para o lado negativo, hoje eles também estão assustados, mas de forma positiva. Quem diria? Quem te viu e quem te vê, não é verdade? É mesmo. Qual é o conselho da senhora para essa pessoa que está chorando agora? A senhora está rindo, mas tem gente chorando agora dizendo o passado dela é o meu presente. Primeiro, que o mais importante de tudo é não se sentir inferior a ninguém, não achar que não há solução. E a primeira coisa que tudo é ter atitude. E ter noção, quando se vai ao centro de ajuda, vai-se com um problema, não leve 1000 problemas, leve o principal. E tente resolver esse principal, esse maior.
e o resto Deus acrescenta. Desacrescenta. Acrescenta. Tá certo. Porque eu também fiz um pouco essa confusão, que queria resolver tudo. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Mas Deve-se quando Deus me priorizar. deu a visão e eu usei a fé inteligente, eu comecei a ver primeiro a minha libertação, Correto. primeiro a minha salvação. Ajudar-se a si. Sim. Tá aí. Parabéns pelo seu conselho. Tenho certeza que ajudou a milhares de pessoas. Você que agora está nos assistir de qualquer lugar da Europa, você que tem um familiar na Alemanha, ou você tem um familiar aqui em Portugal, você que nos assiste da Suíça, da África do Sul, dos Estados Unidos, você diz, Júlio, eu preciso de ajuda, eu conheço alguém que precisa de ajuda, aí onde vocês estão. Nós temos o Centro de Ajuda estabelecido em mais de 176 países. São milhões e milhões de pessoas sendo ajudadas diariamente. Nós podemos ajudá-lo também. Nós não cobramos nada senão sinceridade. A única coisa que nós exigimos da pessoa, seja ela quem for, sinceridade. Seja sincero. Não tente nos enganar. Fale a verdade. Fale o que você está vivendo. Fale o que você precisa, que nós vamos lhe ajudar. Agora, se você não for sincero, nem Deus pode lhe ajudar. Que isso, é verdade. Bem, hoje, terça-feira, é dia de saúde restaurada e você pode levar este familiar, este conhecido seu que está em estado grave a receber a unção com óleo. Eu vou estar aqui na nossa capital, em Lisboa, pelas 15 horas, na nossa sede internacional, mais precisamente no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Um ponto de referência a 200 metros da estação do metro de Chelas. Você pode ligar para a linha Amigo 24 horas e obter o endereço do centro de ajuda mais próximo de si. A senhora Zulmira frequenta o centro de ajuda no Montijo. Sim, da indústria corticeira do Montijo. Muito bem. Está aí então. Você já sabe o que fazer. A terceira idade deveria ser uma fase de compreensão, não é? Amor e carinho. A pessoa dedicou toda a vida aos filhos, aos netos, ao trabalho, ao país. Chega numa idade avançada, não tem carinho, não tem compreensão, não tem amor. Eu penso que isso dói muito mais do que a ausência de outras coisas. Atualmente temos visto o oposto, né? Filhos que roubam a reforma dos pais ou simplesmente os desprezam em casa ou em um lar. O Lar de Idosos Universal é uma instituição onde investimos os nossos idosos e esforçamo-nos por dar a todos eles o melhor, todos os dias. Todos os dias eles vão melhorando e vão desfrutando de uma vida que muitos deles não desfrutaram, nem mesmo quando jovens, entre os seus irmãos, entre depois já adultos, entre a sua própria família. Vamos acompanhar esta matéria do Lar dos Idosos, que certamente vai motivar a você a amar, a ser carinhoso e compreensivo com os idosos. No Lar Universal, idade não é sinónimo de sedentarismo, muito pelo contrário. Os utentes são estimulados a ter uma vida mais ativa através de atividades lúdicas, recreativas e também desportivas que ativam o corpo e a mente. A chuva no exterior contrastava com a alegria e o calor que se vivia no interior do Lar Universal. Festejava-se o Dia Internacional do Idoso e, como não há festa sem bolos, aqui estava à espera dos idosos um magnífico lanche, com direito a sumos naturais e muito chocolate para adoçar ainda mais o ambiente. Um lanche promovido pelo Lar Universal em parceria com a Bela Juventude, que começou no lar com apenas 5 idosos e que hoje conta já com praticamente a totalidade dos utentes do lar. Dona Cidália, há quanto tempo é que existe o projeto Bela Juventude aqui no Lar Universal? O projeto Bela Juventude começou há cerca de uns 6 meses, aqui no Lar Universal, com 5 senhoras. E faz todo o sentido haver aqui a Bela Juventude, afinal isto é um lar de idosos. Claro, aqui temos a juventude depois dos 50. Temos aqui um leque de pessoas já com mais de 70 anos, a maioria, e na realidade muitas delas, elas precisam de um espaço para deitarem cá para fora aquilo que elas sentem, aquilo que elas, as vivências delas, as angústias delas. Então este projeto foi muito bom nesse sentido. Começou com 5, atualmente quantas idosas têm na Bela Juventude? Atualmente na Bela Juventude estão 22. Apesar de nós termos aqui cerca de 34 senhoras, só que algumas já têm
capacidades mentais muito reduzidas, que não dá para fazer esse trabalho com elas, mas aquelas que realmente ainda estão válidas e lúcidas, elas aderiram-se corpo e alma. E nota uma diferença, uma evolução nas idosas desde que começaram a participar neste projeto? Sim, aquilo que eu falei é de elas se abrirem, de terem à vontade para falar certas coisas, isso se notou muito, porque houve situações que algumas acabaram por vir falar comigo e que, apesar de eu já conviver dia a dia com elas, elas mesmo assim nunca tinham tido essa abertura, essa coragem de falar, e algumas vieram falar de traumas, de vivências que elas tinham tido no passado e que ainda hoje as marcavam. Umas que achavam que eram culpadas desse trauma, outras que achavam que era uma coisa que não deviam falar porque alguém as ia criticar, e este trabalho ajudou muito nesse sentido. Aqui quebra-se as estatísticas, mostra-se que ser idoso é muito mais do que ser isolado ou sofrer por não ter a atenção da família. Estes dois projetos, com um só objetivo, mostraram que podem providenciar aos idosos uma tarde diferente, mas acima de tudo, mostrar que, independentemente da idade, existem sempre pessoas com quem podemos contar, porque ultrapassar traumas e dores não tem que ser um caminho traçado sozinho. Foi esta a aprendizagem de hoje para novos e idosos, aqui neste lar escondido na Azambuja. O Centro de Ajuda e o Trabalho do Coração Universal estão de parabéns por essa iniciativa. Nós vamos agora ao sul do nosso país, lá em Portimão, falar com o Rodrigo, onde ele tem a sua convidada, Anabela. Bom dia, Rodrigo. Fique à vontade para poder ela contar a sua história. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos do programa Não Desista. Como você disse bem, está aqui do meu lado a dona Anabela. E gostaria que você então falasse com as pessoas, Anabela, quais eram os problemas que você tinha antes de chegar ao centro de ajuda. O problema que eu tinha era um cansaço inexplicável na minha cabeça, muito grande. A pontos de deitar, ou deitava-me e dormia, não tinha horas para acordar, ou então chegava a acordar por volta das 3 da manhã e sentia vontade de ir à casa de banho e não conseguia vir mais de lá. Parecia um formigueiro dentro da minha cabeça. Tinha que chamar o meu marido para me vir socorrer, porque eu não conseguia mais. E aí até entrava em vômitos também. Perdia as forças do corpo, era isso? As forças do corpo, e a cabeça era um desequilíbrio total. Eu não sentia, era um formigueiro, uma coisa inexplicável na cabeça. Eu perdia as forças, que não me conseguia levantar mais, e ficava sem descontrolo nas pernas, no andamento, tudo ficava desequilibrado. Parecia um ataque epilético que me tinha dado naquele momento. Isso acontecia em várias situações, por exemplo, se você tivesse a conduzir, acontecia, se você estivesse trabalhando, andando na rua, a qualquer momento você perdia as forças assim? Também a conduzir, do momento dava-me aquelas quedas que a minha cabeça caía em cima do volante. Eu saía assim, sem mais nem menos. Eu nem sequer sabia que iria me acontecer aquilo durante o dia, né? Que depois de passar daquilo eu ficava uma pessoa normal. Com certeza você foi no médico e foi acompanhada. E o que eles diziam? Eles não sabiam, daí me faziam vários exames, desde o taco, fizeram o exame também do sono, fizeram-me ressonância magnética. Na ressonância magnética eles viram, foi uns pontinhos que não sabiam o que era aquilo. Não sabiam o que eram aqueles pontinhos, tornou-se a fazer ressonância magnética e via aqueles pontinhos, mas nada dali. Mas o problema ia surgindo, ia tendo aqueles ataques, tinha que ir de ambulância. Fui 3 vezes de ambulância para o hospital, chegava lá, também eles estavam lá um bocado, estava deitada, não me conseguia levantar e sentia a cabeça parecia que, sei lá, um formigueiro, uma coisa que nem os médicos sabiam. Passava por um médico, depois diziam, vou passar o seu caso para outro médico, chegava ao pé de mim, olha, a gente não sabe. Quanto tempo com esse problema? Andei na volta de uns 3 anos. E pelo que você está dizendo, então, eram momentos. Você estava bem assim, como está falando comigo agora, e de repente dava esse cansaço na cabeça. Assim, sentia essa cabeça. E perdia as forças completamente. Completamente. Eu caía.
Só para que você que está acompanhando tenha uma noção, aqui tem alguns exames que você fez, com alguns medicamentos que você tomava. Esses medicamentos era para quê? Eles depois, como eu ficava, os médicos concluíam no meio daquilo tudo que eu ficava com falta de oxigênio na cabeça. Eles depois chegavam bem, não tem oxigênio, tem falta, e isto pode até dar-lhe aqueles ataques epiléticos. Costuma-se chamar, não é? Por fim, os médicos já me diziam, então, ficar com aquela doença do Parkinson. Sim, foi o último médico que disse-me isso, que eu poderia ficar com aquela doença. Você gastava, em média, quanto em exames, em medicamentos? Medicamentos e análises que tinha que fazer, uma série de análises, colesterol, sangue e tudo, 500 a 600 euros. Isto não tirando os exames, porque depois dos médicos que tinha, por conta do Estado, não me davam resposta, passei para os médicos particulares. Cada consulta que ia era 100 euros, só a consulta. Isso mensalmente? Sim, a ressonância magnética, 400 euros. Então, pelo que eu estou percebendo, a sua vida financeira também foi abaixo completamente. Exatamente. Bem, 3 anos nesse sofrimento, 3 anos que a sua vida financeira foi abaixo por causa dos problemas de saúde, sua vida, no modo geral, foi abaixo, sem descobrir o porquê. Como resolveu isso? Bom, eu fiquei mais... Foi quando um médico, o último médico, do hospital, onde eu ia, que me disse que eu iria ficar com essa doença. Parkinson. Com o Parkinson. E eu não aceitei. Fui ver à internet, vi o que era aquilo, que é isso, até uma pessoa para, uma pessoa sem noção das coisas, nem nada. E então, ouvindo na rádio a programação, resolvi ir socorrer. Pronto. Buscar o socorro. Buscar o socorro, exatamente. Quando você chegou no centro de ajuda, você está há quanto tempo já agora? Uns 4 meses. 4 meses. No primeiro dia, na primeira semana que você chegou, já teve sinais? Já teve alguma... Na primeira semana tive. Um alívio. Aquele alívio. E na primeira semana senti logo esse alívio e na segunda semana já dormi. Aquele sono que a pessoa dorme e depois torna a acordar e depois dorme novamente. Como um sono normal, porque eu logo não tinha isso. Como é que está você agora? Agora estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz. Sim. Graças Nesses 4 meses já não teve mais aquele cansaço, a perda das forças, nada disso? Não. E até nem conduzia um carro que agora já estou a conduzir. Porque eu tinha um mais velhinho, porque pronto, era um carro de uma cilindrada mais baixa, que já podia-me dar isso, então... Chegou a acontecer de você estar conduzindo e ter dado? Chegou. Mas eu já ia no lado com menos velocidade, se me desse isso. Bem... Disso tudo aqui você não precisa mais. Não, graças a Deus. Você chegou a voltar no médico e eles também não descobriam o que era, não é? Não. Você não teve mais nada? Não tive mais nada. Ô, Anabela, tem gente agora acompanhando a nossa programação e a sua história, também gastando dinheiro com medicamento, sem saber o que tem e sem encontrar a solução. Qual é o conselho que você deixa para essas pessoas? Que não esperem tanto como eu esperei, andei 3 anos nisto, que vão ao centro mais próximo que tenham e resolvam a situação, tendo fé que vai resolver. Vai. No seu caso, você participa em qual centro de ajuda? De Quarteira. Você conhece algum ponto de referência ali? É Praça do Mar, de Quarteira. Praça do Mar, na Quarteira, o centro de ajuda é logo ao pé? Sim. Amanhã, por acaso, você vai estar lá? Terça ou qual dia que você vai estar lá essa semana? Esta semana vou lá estar na quarta-feira, e vou estar também na sexta-feira. Então, quem quiser falar consigo, você vai estar lá. E os domingos? E os domingos. É aqui mais uma história, Bruno, de alguém que conseguiu superar os problemas através da fé. E é para você que está acompanhando o programa agora, nas condições, em situações semelhantes ao que a Anabela vivia, aqui está a prova de que você também pode superar. E eu estaria aguardando por você aqui em Portimão. Eu me encontro mesmo em frente aos Correios de Portimão, é onde fica o centro de ajuda, no Largo Giulianes, lote A, também nas ruas aqui da estação de comboios de Portimão. E nessa terça-feira, 3 da tarde, eu estarei aqui fazendo consigo o que fizeram com a Anabela, orando, te orientando, te acompanhando e dando a você o manto do milagre. Uma coisa eu lhe garanto, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você pode chegar aqui doente, desenganada, mas você vai sair daqui livre, curado completamente desses problemas que vocês estão enfrentando. Anabela, Rodrigo, Bruno, agradeço então. Está vivendo uma vida bela, desculpa interromper, porque hoje verdadeiramente a Anabela conhece o que é belo, saúde, paz, meu Deus do céu. Parabéns, Anabela, pelo seu caso verídico de superação. Rodrigo, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês aí do sul do nosso país. É momento de oração
já tenho meu copo com água aqui em mãos, como também os meus convidados. Vamos falar com Deus. Se possível, feche os seus olhos. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelos muitos milagres que o Senhor tem feito na vida das pessoas que têm te buscado com sinceridade e perseverança no centro de ajuda. Mas não posso esquecer nem ignorar os milhões de pessoas que estão a sofrer com problemas na saúde. Eu quero pedir especialmente pelos que estão desenganados, doentes, hospitalizados ou em casa, abandonados, sem ter condições até mesmo de fazer um tratamento ou comprar os medicamentos. Meu Deus, consagra esta água, usa esta água para remover esta doença, esta dor, este mal-estar, esta perturbação, a insônia e tudo aquilo que impede esta pessoa de ser feliz, de trabalhar, de viver uma vida normal, já seja o nervosismo, ataques de pânico, o medo. Meu Deus, eu declaro esta água consagrada por Ti, pois na cruz morreste por nós. Em o nome do Senhor Jesus, beba, amigo, amiga, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Meu Deus, eu aproveito este momento e peço por este óleo, por este azeite que vai ser distribuído no dia 29 em todos os centros de ajuda na Europa. Que seja este azeite símbolo do Teu Espírito, um instrumento nas Tuas mãos para fazer milagres na família, na vida econômica, na saúde, na vida espiritual, na vida sentimental, pois o azeite é símbolo do Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu coloco este azeite aqui ao pé da cruz da vitória e determinamos juntos que todos que recebam um pouco deste azeite no domingo, dia 29, já seja pela manhã ou pela tarde, sejam libertos, sejam perdoados e salvos. E todos que creem, diga, eu creio. Graças a Deus. Pois bem, agora você já sabe, você deve ir ao centro de ajuda mais próximo de si, já hoje, terça-feira, para ser acompanhado, como falou aqui a minha convidada, a senhora Anabela, e tantas outras milhares de pessoas que foram ajudadas às terças-feiras, que estavam a enfrentar problemas na saúde. No domingo, dia 29, nós vamos distribuir um pouco deste azeite. Vamos lhe dar um pouco deste azeite que está aqui ao pé da cruz, porque será um instrumento nas mãos de Jesus para fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, já que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Esta linda canção eu quero dedicar a todos vocês que estarão hoje às 15 horas aqui conosco na nossa sede internacional. Não aguento mais viver num mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Oh Deus, estou aqui, pois me disseram que Tu és o Deus da paz. Eu gosto muito desta canção. A senhora Zalmira também gosta muito? Muito mesmo. Fala muito ao nosso coração. Muito, é isso. Não é? É o Muito bem. Vamos saber então como será o programa de amanhã. Amanhã é feriado, mas estaremos aqui juntamente com a nossa equipa do programa Não Desista. No próximo Não Desista, estaremos a falar sobre vida sem ruína. Antónia Lopes é a nossa convidada em estúdio e estará a falar sobre as suas desilusões. E ainda no programa, veja o que estará a acontecer esta semana num centro de ajuda perto de si. Conheça o trabalho dos Anjos da Noite com os Sem-Abrigo. Diretamente do Funchal, conheça a história de Kátia e como vai estar o tempo para esta quarta-feira. Tudo isto e muito mais a partir da meia-noite, em direto da TV Record, Iurde TV e Rádio Positiva. Obrigado, Sara. Você está bebendo vinho? Não, senhor. Já comeu pão? Deixa eu Não, ver senhor. aqui também não. Por que este pão? Por que este vinho? Nós vamos falar ao respeito
logo após você então ler aí alguns dos muitos nomes incluídos no nosso livro de oração, que não tivemos condições de ler muitos, mas o importante é que estão incluídos. Exatamente. Inclusive, seu bispo, até a senhora Maria João do Ribatejo, ela passou por um problema muito semelhante da senhora Zulmira, que ela diz assim: está com um esgotamento nervoso desde que o marido morreu e os filhos a abandonaram. Então, no caso, ela pode até se basear no testemunho da senhora Zulmira, justamente para mudar essa história da vida dela. Isso. Temos a senhora Sandra do Cacém, que ela tem muito dinheiro para receber, mas não lhe pagam. A senhora Sofia da França está, neste momento, a atravessar por problemas espirituais, provocados pela tia que faz bruxarias contra ela. Que triste. Bem, nós podemos ajudar a todos vocês e devidamente vocês já foram orientados. Sobre este pão e este cálice com vinho, que representa o corpo de Cristo e o sangue. Nesta quarta-feira, em todas as reuniões, especialmente pelas 20 horas, nós estaremos com todos vocês na nossa sede internacional. Você vai estar com o seu esposo em São João do Estoril. Exatamente. Qual é o endereço do Centro de Ajuda em São João do Estoril? É na rua Sacadura Cabral, número 102C. Muito bem. Nesta quarta-feira, então, servindo o pão que representa o corpo e o vinho que representa o sangue. Quarta-feira em todos os centros de ajuda. Quero agradecer a Marcele, quero agradecer a senhora Zulmira, quero agradecer o Bruno, como também a senhora Anabela, a Cristiane, que está na central da linha Amigo 24 Horas, o seu esposo, também o Álvaro, que não teve tempo de participar hoje, mas em outra ocasião participará. A todos vocês, meu muito obrigado. Fiquem bem, tenham um bom dia. Até amanhã.